Eu gostaria de saber se uma pessoa pode ser agente do cumprimento de karma de outra pessoa. Exemplo. Aí ele vai, é esse exemplo aqui, ó. Uma pessoa que tinha uma programação por desencarnar de um acidente de carro, ser vítima da imprudência de um outro motorista. Nesse caso, o motorista tem culpa? Criou um karma para ele? Sendo agente do karma do outro? Um outro caso que me intriga. Uma pessoa que esqueceu uma criança dentro de um carro fechado e essa veio a falecer. A criança tinha essa programação, e se tinha, a pessoa que deixou não tem culpa ou criou karma para ela. Ou, aí uma outra questão que ela coloca, se um obsessor influenciou a pessoa a esquecer a criança, como é que fica a responsabilidade kármica nesse caso? O que a gente poderia aproveitar esse assunto que foi colocado aqui, né, em relação a essa questão que chegou para a gente? Bom, são 3 casos, né? Vamos tratar um por um. Bom, o primeiro deles, a pessoa foi atropelada e veio a óbito. Só que a pessoa diz o seguinte, ele renasceu para ser atropelado, ninguém veio nascer para ser atropelado. Porque se ele renascer para ser atropelado, alguém tem que atropelar. Ele pode renascer para sofrer algum tipo de trauma na perna, no braço, na cabeça, sei lá por onde. E o indivíduo, então, acaba aproveitando a circunstância e usando da imprudência do motorista para que aconteça aquilo que poderia se dar de maneira natural. Capítulo 17 do livro Ação e Reação. Lá diz o seguinte, que quando a lei de causa e efeito se cumpre, sem que ninguém se comprometa com isso, é sinal de que o nosso karma está no fim. Então, o sujeito estava debaixo da marquise esperando o ônibus, aí a marquise desabou em cima dele. Não foi ninguém que derrubou, não foi ninguém que atravessou o sinal. Então, isso é uma circunstância da lei. Ele pegou uma doença, o cara pegou uma Covid, depois da Covid ele ficou com um problema na perna, ele não consegue andar. O outro foi o motorista que avançou o sinal e pegou a perna dele. O outro não foi a marquise que caiu em cima da perna dele. Veja que quando não existe o envolvimento de outrem nas nossas questões de lei de causa e efeito, é um indicativo de que não tem ninguém no radar para que isso aconteça. Nós temos um caso muito famoso de dois primos que estavam conversando e um estava limpando a arma. A arma disparou e atingiu o outro e o outro faleceu. E a família daquele que estava com a arma vai ao Chico Xavier e recebe uma mensagem do que havia desencarnado dizendo o seguinte, que ele iria desencarnar naquele período. De uma forma ou de outra, a programação era para que ele desencarnasse naquela época. E que o primo teria sido o instrumento da lei pela imprevidência dele. Ele foi limpar a arma com a bala na agulha. E nisso acabou acontecendo o disparo. Então, a imprevidência do outro fez com que aquilo acontecesse, mas não houve intencionalidade no ato. Acabou se aproveitando o outro como instrumento. Então, as coisas funcionam mais ou menos assim. Pode parecer um pouco complexo, mas se a gente buscar uma frase do Evangelho, talvez nos ajude a entender isso. O Cristo diz assim, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Porque quando a lei de causa e efeito se cumpre sem que ninguém tenha entrado em ação, nós nos escandalizamos. Fulano estava trabalhando, arrumando um telhado, caiu lá de cima, quebrou, ficou de paraplégico. Meu Deus, como é que pode? O cara estava trabalhando. Então, como ele estava trabalhando, é um escândalo. Todas as vezes que a lei de causa e efeito acontece e a gente não encontra um agente para isso, nós nos escandalizamos. A criança vinha andando e aí ela tropeçou, caiu. E aí ela caiu dentro de um buraco. Ou a criança abriu a porta do carro do lado da rua, não do lado da calçada, e o carro pegou. O motorista não tem culpa, né? Aconteceu. Então, são coisas em que o indivíduo age e a gente diz assim, nossa, isso me escandaliza. Então, é necessário que o escândalo venha, ou seja, que a lei de causa e efeito se cumpra.
que a criança desencarne, que o outro caia do telhado, ou que o outro fique paraplégico. Mas ai daquele por quem o escândalo vier, ou seja, se tiver alguém que se insere nessa discussão, principalmente quando ele se apresenta intencionalmente. Porque nós não precisamos levantar o braço vingador, que é o que diz Gesiel para seu pai, no capítulo 1 do livro Paulo Estevão. Meu pai, por que levantaste o braço vingador? Eu não preciso levantar o braço vingador, porque a lei cuida das pessoas. Se alguém procura perturbar, perseguir alguém, a lei vai se encarregar dessa pessoa, né? A lei vai se encarregar. Então, não levante o braço vingador. Utiliza as forças do Estado, se for o caso, move um processo, se for, mas não seja você o agente direto de pegar e tomar satisfação, ir lá dar um tiro na pessoa, a fazer ameaças diretas, prejudicar a pessoa diretamente. Quando você faz isso, você acaba sendo ai daquele por quem o escândalo vier. Deixa que as coisas se resolvam por si só. Então, todas essas circunstâncias, elas não são assim, que alguém vem para ser assassinado, para ser morto, para ser atropelado, vem para passar pelo resultado disso. Pode ser uma Covid, pode ser uma queda, pode ser qualquer coisa, inclusive uma pessoa imprudente que atravessou o sinal vermelho. Aí eu insiro esse indivíduo na história exatamente porque ele se apresentou como sendo agente da lei. Jaila. Eu já. Só lembrando que a lei do retorno, eu não gosto muito desse nome, mas a lei do retorno, ela só aparece onde não existe o amor. Porque a primeira regra da lei divina é que quando nós erramos, nós somos convidados a amar, ou seja, a agir de forma contrária ao nosso equívoco. Então, nós lá nas existências passadas cometemos tudo que é perrengas. Nós somos hoje, nascemos com uma concessão de termos condições o suficientes para viver aqui na Terra, sendo convidados a fazer o certo. Então, se a lei do retorno chega e me pega trabalhando no bem, com alegria, auxiliando, enxugando as lágrimas, sorrindo, sendo uma pessoa diferente, isso vai dissolvendo os meus erros do passado. Então, é equivocado quando colocam que o Espiritismo prega de quem matou vai morrer também do jeito que matou, que se eu esfaqueei, eu vou ser esfaqueado, nem que a faca caia sozinha de cima do armário em mim. Não. Eu posso ter esfaqueado 500 pessoas e hoje eu me propor a uma profissão onde eu salvo pessoas. Ou situações vão surgir onde a gente diz, meu Deus, só eu que me meto no acidente dos outros para ficar levando gente para o hospital? Todo doente cai. Então, a lei é como se nós atraíssemos situações nas encruzilhadas da vida que, se nós aceitarmos, nós estamos com a oportunidade de fazer coisas positivas e assim diluir o nosso passado. Mas se eu tenho um monte de perrenga mal resolvida no passado e hoje continuo com as mesmas tendências de me meter em confusão, então eu posso atrair essa lei do retorno, do toma lá da cá, da causa e efeito, do dente por dente, olho por olho. Mas essa é a última opção da lei. Por isso, Cristo nos convida a amar. Quando ele pegava pessoas em situações difíceis, no erro, no pecado, como a questão da mulher adúltera, ele diz, eu não vou te julgar. Vai, segue a sua vida e não volta a errar, não volta a pecar. Porque no momento em que eu me proponho a virar a chave e não cometer o erro, eu vou fazer o quê? O certo. E fazer o certo é amar, cumprir com o meu dever, auxiliar, ser fraterno, deixar de ser egoísta, pensar nos outros. Isso é o que Pedro falou no Ato dos Apóstolos. O amor cobre a multidão de pecados. Mas eu quero falar uma coisa importante, Elahá, a questão do filho que esquece, o pai que esquece o filho no carro. Eu já pensei muito sobre isso por causa do trabalho que a gente desenvolve.
E imaginemos bem, o nosso corpo físico, ele é uma máquina. Às vezes nós estamos caminhando e o nosso joelho falha e a gente cai. Nessa queda eu posso machucar alguém que está do meu lado. Eu já conheço pessoas que estavam em situações em que a vista foi embora para surgir minutos depois, que algumas doenças fazem isso. Pessoas que estão dirigindo carro e tem um mal-estar e o carro acaba batendo e pessoas que acabam se machucando por causa do mal-estar. Então, muitas vezes, nós esquecemos chaves, nós esquecemos onde as coisas estão, nós esquecemos compromissos porque o nosso cérebro, né, a nossa saúde, muitas vezes não está perfeita. Então, vejamos quem teve, sim, a infelicidade de passar por isso e se sentir responsável, pensar assim, não fui eu que busquei, eu não quis. Mas do jeito que o nosso corpo falha com algumas coisas, o meu cérebro falhou e eu esqueci o meu filho no carro. Treinar o auto-perdão aí. Não existe responsabilidade. Só vai existir se a pessoa lá no fundo, mas não se quer acreditar nisso, né? Tivesse alguma intenção que isso acontecesse. Tanto que a própria justiça, por mais que ela abra os processos, ela não condena, porque ela considera que não há maior dor do que carregar junto com a perda do filho a culpa que se carrega uma vida toda de se sentir responsável por aquilo. Só um parêntese. Não tem uma história do Chico que a mulher procurou por ele para dizer que a criança tinha caído no colo da babá? A Célia Diniz, a vida da Célia, tá no livro, tá no filme As Mães de Chico, é a Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo. Aí ele pergunta para ela, você já agradeceu a babá? Se agradecer? Sim, agradecer. Porque imagine como você estaria se tivesse caído do seu colo.